Amados irmãos, a paz do Senhor, que bom podermos falar mais uma vez sobre esse livro maravilhoso que é o livro de Isaías. Estamos na lição de número 2 desse terceiro trimestre do ano de 2016 da Escola Bíblica Dominical, simplesmente na lição de jovens, e queremos já de antemão agradecer a cada um daqueles que tem participado da Escola Bíblica Dominical e você que sempre tem, querido internauta, assistido os vídeos desse canal Minutos de Educação Cristã na Web. Estamos aqui hoje com o nosso querido professor de teologia, o querido pastor Pedro Portela. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, meu querido pastor. Prazer tê-lo aqui. E ele, por vários anos, tem ensinado sobre teologia do Antigo Testamento, também mencionado um pouco sobre o livro de Isaías também. E eu aproveitei para convidá-lo para estar aqui conosco. De antemão, nós já deixamos aqui o convite, você, querido internauta que mora aqui em Pernambuco e que deseja fazer um curso teológico, procure a ETEADALP, Escola Teológica da Assembleia de Deus, em Abreu e Lima, Pernambuco. Você pode ligar para o telefone 3542-1410, ligando no período da tarde, entre as 15 horas e as 21 horas, você será bem atendido e terá informações sobre os nossos cursos de teologia para melhor se aperfeiçoar para o desempenho da obra do Senhor. Mas, querido pastor Pedro Portela, estamos hoje numa lição de número 2 e está falando justamente sobre o contexto das profecias de Isaías. Nós sabemos que o livro de Isaías é um livro que ele está ali naquele contexto do povo de Deus, mais ou menos em meados do ano 720, 730, 40 a.C., né? Ministério longo. E eu queria saber do senhor, que esclarecesse para os nossos queridos internautas e professores. Sabemos que o povo de Israel vivenciou vários momentos diferenciados, né? Quando se apoderaram ali da terra de Canaã, teve a divisão das 12 tribos. Me parece que depois há uma divisão do reino, há o reino unido, depois o reino dividido. Em que momento Isaías ele profetiza? Isaías ele profetiza já dentro da época do reino dividido, né? Okay. Como o irmão bem colocou, houve todo um processo até a divisão do reino. Na época, com a morte de Salomão, o seu filho Roboão ele assume o trono e, consequentemente, vai surgir depois disso uma insatisfação na nação e gera uma divisão, né? 2 tribos, elas ficam com Roboão, né? Com o filho de Salomão. Sim. E 10 tribos ficam com Jeroboão, né? Um dos generais de Salomão. E é nesse contexto que Isaías ele vai profetizar. Então, no caso, ele fica nesse contexto dos reinos do sul e reino do norte, né? Reino do sul e reino do norte. E no caso, o seu ministério é mais voltado para o reino do sul ou o reino do norte? Ele profetiza para o reino do sul, né? Mas também se estende ao reino do norte. Exato. O reino do sul deu ouvidos à sua mensagem, mas o reino do norte não deu ouvidos e por isso foi levado em cativeiro, conforme a palavra de Isaías. Muito bem. Nós vemos aqui que alguns reis, não é isso, estiveram presentes, digamos assim, Isaías foi contemporâneo de alguns reis, né? Está aqui contando sobre Uzias, que reinou no período de Isaías, depois Jotão, depois Acais, Ezequias e por fim o filho de Ezequias, Manassés. Qual o diagnóstico que o prezado pastor Portela tem desses reis aqui? Uzias, Jotão, Acais, Ezequias e Manassés. Como era a reação desses reis diante da profecia de Isaías? Todos eles acataram, todos eles eram reis que temiam o Senhor? Havia algum que não temia? Como era essa questão? Não, nem todos temeram ao Senhor, né? O Ezequias era temente a Deus, né? Mas tem um rei como Manassés que ele era terrível, né? Só no final da vida dele é que ele foi dar ouvido à palavra do Senhor, mas ele, durante todo o seu reinado, ele realizava coisas terríveis, né? Era abominações realmente ao Senhor, né? Mas nosso Deus é misericordioso, né? Amém. Existe até uma ideia de que parece que Manassés mandou serrar ao meio Isaías, é uma tradição. Uma tradição judaica que diz que o rei Manassés mandou serrar Isaías ao meio, devido à
sua maldade. Me parece que não tinha uma boa receptividade à mensagem de Isaías, né? Na realidade, a mensagem, professor Pedro Portela, é uma mensagem de quê? Isaías profetizava o quê? Qual era o teor, o conteúdo da mensagem? Olha, Isaías, ele pregou contra a idolatria, contra o formalismo. Naquela época as pessoas tinham uma vida próspera, mas estavam afastadas de Deus, né? Como nos dias atuais, né? Procuravam riqueza, mas se afastavam do Senhor. Então Isaías vai justamente chamar a atenção contra a injustiça social, contra a idolatria, contra os pecados sociais que estavam abundando na sua época, né? E, inclusive as questões ligadas, né, na parte política dos reis iam fazerem aliança com outras nações. Entendo. Então pensava muito na questão da prosperidade financeira em detrimento da espiritual. Da espiritual. Agora é interessante o senhor falar isso, porque me recordo que me parece que Isaías foi sobrinho de um dos reis lá do Reino do Sul, me parece que Amazias. Interessante que mesmo sendo nobre, mesmo sendo de um sangue real, ele não passa a mão na nobreza, né? Parece que ele denuncia justamente essa injustiça social. Ele é muito corajoso, né? Ele denuncia. Agora ele tem um ministério difícil, porque o ministério dele foi para um público pequeno. Na verdade, os mais pobres rejeitavam ele porque ele era da corte, e os da corte rejeitavam ele porque ele denunciava seus pecados. É aquela coisa de hoje, né? As pessoas acham que é uma pessoa abençoada quem tem um ministério grande, né, com muita gente, mas o ministério de Isaías era bem pequenininho. Ou seja, poucos aderiam à sua mensagem. Poucos aderiam. Porque aos pobres pensava que ele era elitizado e não queria negócio com o pobre. E aos ricos ele denunciava o pecado dos opressores. Né? Então, consequentemente, seu ministério não tinha muita aderência por causa disso. E aí fica uma dica para o professor de escola dominical, que muitas vezes fica até muito preocupado quando a sala é pequena demais, tem um grupo. O mais importante é transmitir a mensagem que Deus deseja que venhamos a transmitir. E como se trata de uma lição de jovens, nós vemos que há uma ebulição muito grande hoje, professor Pedro Portela, com relação a essa questão de movimentos de igrejas, tentando arrebanhar uma maior quantidade de jovens e muitas vezes trazendo uma mensagem de conveniência, não é verdade? A igreja não pode se identificar muito com a cultura secular, né, porque senão ela perde a sua essência. Né? A gente vê hoje aí muitas igrejas se identificando demais com o padrão secular e a igreja termina perdendo seu sentido, sua mensagem, a sua seu valor. Né? É como Jesus falou, né? Nós somos sal da terra e luz do mundo. Né? Se o sal não prestar mais, ele só presta para ser pisado. Não é verdade? É verdade. Então, fica aí o alerta, né? Que possamos, assim como Isaías profetizou, possamos ter essa responsabilidade em detrimento de todo movimento que surge e que acontece. E aqui fala que havia a ascensão de 2 impérios na época. Aqui está falando sobre o de Tiglat-Pileser, que é justamente o terceiro, que fala sobre o trono da Assíria, 745 a 727, e depois fala também sobre a questão da Síria e Israel, que depois vem invadir o Reino do Sul. Então estava havendo a ascensão de alguns impérios ali, não é isso? A sombra do ministério de Isaías foi tudo debaixo do império assírio. Né? Os assírios, eles eram terríveis. Né? Eles, quando dominavam uma nação, né? Eles arrancavam as unhas dos prisioneiros de guerra, serravam no meio, tiravam, né, o scalp. Então eram terríveis. Então eram muito temidos por causa disso. Né? Eles também, para arrancar o patriotismo do povo, ele tirava o povo da nação, levava para outra nação e colocava outros povos ali no local daqueles primeiros. Então foi isso que ele fez com o Reino do Norte. Né? Exato. Tirou os judeus do Reino do Norte e levaram para outro reino e colocaram lá pessoas de outras nações. Né? O objetivo disso era acabar com a chama patriótica. Né? Porque um povo dominado, mais cedo ou mais tarde, ele vai querer se libertar. Né? Exatamente. E para evitar isso, eles usavam essa estratégia.
E foi justamente o que aconteceu em Samaria, né? 722 a.C., quando eles invadiram o Reino do Norte, a cidade capital Samaria, tira o povo de lá e coloca uma outra comunidade. Veja como está inserido o livro de Isaías num contexto tão interessante da história do povo de Deus, seja do Reino do Norte, seja do Reino do Sul. Mas aqui fala, professor Pedro, no segundo tópico, sobre o contexto dessa época, onde Isaías vai profetizar. Primeiro era um período de prosperidade. Então, hoje se fala muito em crise, mas crise econômica, claro, mas Isaías me parece que ele começa a profetizar num período onde havia uma prosperidade financeira. É verdade. Não é isso? É verdade. O problema é onde está o dinheiro, aí está o problema. Né? Onde aparece dinheiro, aparece muita dificuldade. Por exemplo, se a gente trouxer essa mensagem de Isaías para a época de hoje, né? A gente vê aí a teologia da prosperidade, né? Ensinando que o mais importante é ter do que ser. Então isso gera no cristianismo uma superficialidade muito grande, porque as pessoas vão para a igreja porque querem um carro, uma casa, se estão doentes querem ficar curados, não vão para a igreja com o objetivo principal, que é adorar a Deus. O restante disso é consequência, né? O próprio Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Na época de Isaías também tinha esse problema. Certamente. Então, muita gente estava se esquecendo do Senhor devido à prosperidade, não é isso? Não que o dinheiro seja uma coisa ruim, mas o amor ao dinheiro é que é ruim, né? Quando você esquece de estender sua mão para o pobre e para o necessitado e olha só para si, onde surge o egoísmo, aí vem os problemas, né? Certamente. Vem os conflitos. Exatamente, bem colocado. Aqui, professor Pedro também disse que além da prosperidade havia muita injustiça, havia a prática da injustiça. Seria uma injustiça social, é isso? Uma injustiça social é o direito dos escravos, que não é respeitado, porque de acordo com a lei de Moisés, se um homem tinha um débito e não pudesse pagar, ele poderia se tornar escravo. Agora ele tinha que trabalhar 6 anos e no 7º ano ele tinha que ser alforriado e indenizado. Isso não era respeitado. A questão também do ano sabático na terra, né? Que tinha que cultivar a terra 6 anos, no 7º tinha a terra descansar, não era respeitado. Assistência aos pobres, né? Tudo isso aí, essas injustiças que eram cometidas, Isaías ele via com muita propriedade e denunciava, né? O que não é diferente da nossa nação hoje, né? Exato. A gente vê hoje o rico cada vez mais rico e quem é pobre cada vez mais pobre. O homem em si, ele se preocupa consigo mesmo. Entendo. Ele não está preocupado com o outro, né? O homem, por si só, ele é egoísta. Quanto mais ele tem, mais ele quer. E aí, quando eles não obedeciam aquele 7º ano que era para descansar a terra, eles acabaram também fazendo uma certa degradação ao próprio meio ambiente. Com certeza. Então, é uma coisa que acontece nos nossos dias. Às vezes as pessoas, com o capitalismo, a questão da revolução industrial, essa questão toda, não estão preocupados com as questões ambientais. Um exemplo disso foi lá no sul do país, aquela empresa que deixou transbordar aquela barragem, né? Aquele mar de ingrediente químico ali que poluiu toda a área, um prejuízo muito grande para a população, para os animais, para o meio ambiente. Exatamente. Uma coisa terrível. Sem precedentes. Professor Pedro, terminando já aqui, fala que havia também um contexto, além de haver um período de prosperidade, além de haver muitas injustiças, havia uma religião de aparência. Me parece que, apesar de todos esses erros, o povo ainda eram religiosos, frequentavam o templo, coisa do tipo. Isso chama-se formalismo, né? É a pessoa que vai para o templo, vai para a igreja por desencargo de consciência, ou porque o pai é crente, a mãe é crente, ou porque aquela religião dele nasceu, mas na realidade a sua vida, a sua conduta nega aquela religião que ele diz ter. Ou seja, fala que ama a Deus, mas no seu dia a dia ele faz tudo ao contrário. Exato. Isso é muito comum hoje em dia, né? Exatamente. E aí fica esse grande despertamento para cada um de nós, você, querido professor de escola dominical, aluno também,
Realmente são lições tremendas que nós, se ficássemos aqui falando, certamente ia demandar bastante tempo. Ia levar a noite toda. E com certeza vai ser, essas ideias que foram lançadas aqui, acredito que vai ser bastante proveitoso para cada professor de escola dominical, para a lição do próximo domingo. E queremos dizer que o nosso desejo é que cada vez mais possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, fica aqui o nosso convite para o próximo momento aqui, da próxima lição, a lição de número 3. Se Deus quiser, iremos convidar um outro companheiro, professor também na área de Antigo Testamento aqui da nossa Escola Teológica, a ET Adalp, e continuamos deixando o convite. Se você deseja fazer teologia, é uma grande oportunidade. Aproveite esse período de férias, esse mês de julho, para poder se organizar e começar os seus estudos a partir do mês de agosto. Professor Pedro, Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado, Diego Bill. Amém. E Deus te abençoe, abençoe a Teodalp, abençoe os internautas, os nossos queridos alunos. Amém. Deus abençoe a todos. Um forte abraço em nome de Jesus.